militares souberam que ia sair esse editorial, cercaram o jornal ficava no centro, ali em São Paulo, na cidade. Cercaram o jornal com tanques, né, para impedir que o jornal saísse. Por coincidência, tinha uma obra lá, então estava aberto, era uma esquina, o prédio, estava aberto o outro lado e o pessoal conseguiu soltar um monte de Estadão e Jornal da Tarde, o Jornal da Tarde, né, pela outra porta, e eles fecharam uma porta e a gente saiu pela outra. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPOcast, podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero dar as boas-vindas ao Ventura, que vai dividir esse episódio comigo. Olá, Sheena, prazer estar aqui com você hoje, o nosso primeiro episódio juntos, né? E não poderia começar melhor com um ilustre convidado, que eu acho que vai surpreender todos os YPOers aqui, dá para fazer uns 10 episódios com ele. Sem dúvida. Né? Então, um grande prazer e será uma diversão aqui ouvi-lo com você. Muito bom. Hoje a gente recebe Francisco Mesquita, presidente do Conselho SA, o Estado de São Paulo, empresa por trás de um dos maiores jornais do Brasil, Estado de São Paulo. Com uma trajetória que envolve sucessão familiar, reinvenção digital e defesa ativa da liberdade, imprensa e democracia. Francisco veio compartilhar um pouco de todo esse conhecimento de estar na empresa há 45 anos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui trocando ideias com os nossos amigos do YPO. Sheena, vou declarar aqui que o Francisco ele é conhecido como Chico. Então a gente vai trocar o nome dele por Francisco por liberdade já, e senão ninguém vai conhecê-lo, tá? Então, bom. Chico, começando aqui, é uma honra, né? Falar sobre Estado, todos nós tem o Estado todo dia na sua café da manhã ou à tarde, referência, né? E a gente, buscando aqui um pouco da história do Estado, é uma das empresas mais longevas de São Paulo, do Brasil, com mais de 150 anos. Eu acho que o jornal em circulação mais antigo do país, né? Com certeza de São Paulo, na época da província, né? E depois, após República, o Estado de São Paulo. Gostaria que você colocasse um pouco essa trajetória da família, do seu bisavô, como se formou o Estado, a história dele e a origem da sua família que permanece esse legado ao longo desses 150 anos, né? Legal. A história do Estadão é uma história super interessante, está muito ligada à história do país. O Estadão foi fundado em 1875, né, por um grupo de pessoas aqui de São Paulo, de Campinas, de Itu, né, que tinham ideias abolicionistas e republicanas, né? Nós vivíamos naquela época num país escravagista e monárquico, né? E essas pessoas se juntaram, achavam que o país precisava mudar, precisava acabar com o escravagismo, precisava passar por um regime democrático, né, de república, e resolveu criar um jornal para poder divulgar as ideias deles e motivar a população a entender que tinha uma possibilidade de um país maior e principalmente melhor. Nesse grupo aí não havia ninguém da família Mesquita, mas quando eles se juntaram para montar o jornal, chamava-se Província de São Paulo, porque na época o Brasil era dividido em províncias e não em estados, né? Eles contrataram meu bisavô, que era uma pessoa que morava em Campinas, né? Era filho de comerciantes de Campinas, para ser o editor do jornal, né? Eles atingiram, né, como a gente sabe, os dois objetivos, né? Houve a liberdade dos escravos e houve a proclamação da República. Com isso, esses fundadores foram saindo da empresa, e aí meu bisavô, que já tinha uma posição importante no jornal como editor, acabou adquirindo a parte desses investidores iniciais, e desde então o jornal ficou na mão da família Mesquita, com exceção de 5 anos durante a ditadura de Getúlio Vargas, que ele tomou o jornal da família, que era opositor à ditadura. E o jornal vem nesse tempo todo pegando esse DNA da fundação, né, que é você ser republicano e ser abolicionista,
e atualizando esse propósito conforme a sociedade, o país e o mundo ia mudando, né? Então, do lado do republicano é você defender a democracia, defender as liberdades, né? As liberdades de expressão, as liberdades de empreender, né? As liberdades individuais. E no republicano é você cuidar da coisa pública, né? A rex pública, né? que vem da república, daí é você cuidar bem da coisa pública. Quem cuida da coisa pública são a área política, o legislativo, o executivo e mesmo o judiciário, né? Então, a função do jornal sempre foi defender, né, que a coisa pública fosse bem tratada pelas pessoas que tivessem com a responsabilidade de poder e a liberdade de lutar para que as pessoas pudessem ter a vida que elas achassem melhor para ela, né? Então, esse DNA, né, do propósito do Estadão permanece até hoje, sendo sempre atualizado conforme a sociedade evolui, conforme o mundo evolui, conforme o país evolui, né? Eu acho que essa foi um dos pontos mais relevantes que fez o Estadão estar durando tanto tempo, e eu acredito que, defendendo esses ideais, ele vai continuar por mais uns 150 anos. O lado interessante disso, né, é que para você ter a capacidade de defender esses pontos, você precisa ter uma empresa sustentável, né? Uma empresa que permita que a área jornalística continue opinando, né, independente dos gostos dos poderes, né? Tanto de não depender de governo, nem depender de grupos econômicos de interesse. Então você precisa ter uma empresa sustentável. E esse tem sido um grande desafio também, né? Tem um desafio de você defender essas bandeiras num país que politicamente ainda é muito volátil, vamos dizer assim, no mínimo. Do lado de negócios também é um desafio muito grande, como você mantém num segmento que é bastante volátil também, que depende muito da economia e muito impactado pela tecnologia, né? Como que você mantém essa empresa sustentável para dar condições da área jornalística cumprir a sua missão. Então, a família vem daí, e daí era meu bisavô, depois foi a geração do meu avô, depois a geração dos meu pai, dos meus tios, depois a minha geração. Hoje nós já temos na holding da empresa conselheiros que já são da 5ª geração, né? A minha geração são 15 acionistas, a geração que está vindo são 40 acionistas, e a geração dos meus netos, né, eu já tenho 6 netos, ainda vai ser maior ainda, né? Então tem um desafio também nessa parte de sucessão. Maravilhosa, acho que é a história da família, então seja muito bem-vindo, Chico. Obrigado. A história da família, acho que você entrou um pouco na gestão, e você teve 2 momentos de gestão. Eu queria entrar um pouquinho neles, porque eu imagino que eles foram bem diferentes, né? Lá nos anos 80 até 2005, e depois, mais recentemente, em 2012. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi ser gestor desse legado, dessa história, desse propósito tão grande. É uma empresa tipicamente familiar, né, e muito antiga, longeva, né, onde até o tema de governança de empresas familiares não era um tema que naquela época, né, no início dos anos 80, não era um tema discutido entre as empresas, entre as famílias acionistas, né? Isso foi uma mudança no tempo que apareceu. Então, a cabeça minha, né, e nossa, da minha geração, era aquela antiga, assim, eu vou estudar, depois que eu estudar eu venho trabalhar na empresa da família, né? Eu fiz administração aqui, depois eu fiz um mestrado na Columbia University nos Estados Unidos, na área de administração, e voltei para a empresa, né? Eu já tinha trabalhado uns 2 anos, voltei para a empresa, não tinha outra opção na minha cabeça, como típico da época das empresas familiares. Eu vou trabalhar aqui na empresa. E aí sempre eu trabalhei na área de negócios, né? Comecei criando uma área de marketing que não tinha, depois fui pegando áreas comerciais, tanto de publicidade quanto de circulação, como a gente chamava, né? Que é a venda do exemplar para os leitores, né? Aí criei um negócio na área de listas telefônicas, né? Que é um negócio que a maioria dos IPOs nem sabem o que é isso, né? Mas a gente imprimia todos os telefones da cidade de São Paulo, uma vez por ano, onde você tinha o nome da pessoa, o endereço dela e o telefone dela. Não ia passar na lei de proteção de dados de jeito nenhum, porque era impressionante. Você dava o nome, o endereço e o telefone de 100% da população que tinha
telefônica aqui. E você tinha um produto, que eram as páginas amarelas, que era um Google impresso, né? Se você quisesse alguém para consertar a sua televisão, para lavar o seu carpete, para colocar um ar-condicionado, você ia nessa lista de nomes de empresas que estavam divididas por segmentos com o telefone. Então foi um negócio tremendamente rentável para a empresa. E eu fui sempre, né, crescendo ali um pouco, me focando nessa área de negócio, que eu sempre gostei, e meio que passava cavalo arreado, eu ia montando ali nisso aí. Queria só voltar um pouquinho nessa decisão de somos de uma empresa familiar, sou filho de uma empresa familiar, vou trabalhar lá. E aí você tomou a decisão de fazer administração e não jornalismo, que eu acho que algumas pessoas se surpreendem. Você pode contar só um pouquinho disso antes de continuar ali? Então, o primeiro da família foi o bisavô, Júlio Mesquita, né? Que acho que foi o único publisher que o Estadão tem. Publisher é uma pessoa, é uma figura que tem no nosso setor, que é uma pessoa que olha o lado de negócio e olha o lado jornalístico, né? Depois ele faleceu em 1927, aí os filhos sucederam e 2 filhos foram os cabeças ali de tocar a empresa. O Júlio Mesquita Filho, né? A criatividade para nome na família é zero. Tá? O Júlio Mesquita Filho e o Francisco Mesquita, né? Eram 2 irmãos. O Júlio Mesquita Filho se focou na área jornalística e o Francisco Mesquita se focou na área de negócios. Né? Aí, na sucessão deles, né, os filhos do Júlio Mesquita Filho se focaram na área jornalística, né, o Júlio Mesquita Neto, o Rui Mesquita e o Carlão Mesquita. E os filhos do Francisco Mesquita, o Luiz Mesquita e o José Mesquita, se focaram na área de negócio. Então, meio que na geração dos nossos avós, começou a se segmentar um pouco assim, uma turma cuida da área de negócio e uma turma cuida da área de jornalismo. A árvore genealógica decide qual vai ser a formação. Ou seja, é uma empresa típica familiar aí, que dá para tem cases ótimos ali. E aí eu sou desse ramo, né, da área de negócio e sempre adorei a parte de negócio. Sempre me interessei pelo lado editorial, jornalístico, sempre interagi com as pessoas da área de redação, mas eu gostava profissionalmente realmente da parte de negócios. Que legal. A gente estava falando dos seus 2 ciclos de gestão. Desculpa, eu te interrompi. Então, eu estava nessa área de negócio desde o início dos anos 80. O Estadão tinha um conselho consultivo com pessoas de fora da família, né, que interagiam com as pessoas da família. Na época era a geração do meu pai. E, num determinado momento, eles chegaram à conclusão que precisaria trazer um CEO para a empresa, um CEO de fora para a empresa. Tinham várias pessoas da minha geração trabalhando na empresa e os 4 da família, que eram 4, né, no conselho da empresa e tocando áreas de negócio. E aí contrataram um CEO de fora, de mercado, e aí não funcionou, porque tinha muita gente da família trabalhando embaixo dele e gente da família comandando a empresa em cima dele. E aí ele acabou vendo que não ia conseguir atingir lá as metas dele, os objetivos, e resolveu sair da empresa. E aí o conselho falou, puxa, mas que pena, não sei o que, tal. Entenderam, né, os desafios, falaram, mas é ruim a gente não ter um CEO. Né? E aí falaram assim, então faz uma coisa, põe o Chico para CEO. E o que foi, na minha opinião, um erro, tá? Porque eu não fui preparado, eu não estava preparado na época para ser CEO. Da primeira vez. Da primeira vez. Em 88. E as mesmas dificuldades que esse CEO tinha, eu tinha também, porque em cima de mim tinha um pai e 3 tios, embaixo de mim eu tinha um monte de primos, primas, né? Trabalhando ali. Mas era uma época muito boa da empresa, a empresa estava bem, a gente deu uma reorganizada, então a coisa funcionou bastante bem ali no começo. A empresa cresceu bastante, acho que estava todo mundo bastante feliz. No final dos anos 90, no meio dos anos 90, a gente começou a ver, né, o mercado começou a ver que estava começando essa parte do que hoje a gente chama do mundo digital. Né? Na época a gente chamava de convergência, né, que você pegaria 3 segmentos, o de telecomunicações, o de tecnologia e de geração de conteúdo, tanto jornalístico quanto entretenimento, que esses 3 segmentos que viviam separadamente, eles iriam convergir num único só segmento.
Você ia juntar telecomunicações com tecnologia e isso iria distribuir conteúdo para o mercado. Isso já estava claro. Claro, acho que até hoje, para você já estava dizer na a verdade, pauta. já estava na pauta. Você tinha uma visão ali correta. Né? E aí nós começamos todos, quando eu falo nós aqui, eu diria no mundo inteiro, as empresas todas do setor, desses 3 setores, começaram a se movimentar para participar dessa convergência. E aí apareceu uma oportunidade aqui no Brasil da gente participar da licitação para a banda B de telefonia celular. Nós fomos convidados a participar como minoritários de um grupo que juntava o Banco Safra com a Bell Salto, que era uma empresa americana de Atlanta, para concorrer para a licença da banda B, né, que seria a banda A, pertencia à companhia telefônica, que era estatal, que ia ser privatizada, e a banda B ia concorrer com a banda A. E nós então, fomos convidados e participamos como minoritários ali. E dentro do acordo nosso de acionista, apesar de minoritários, nós íamos ter um direito de preferência em fornecer conteúdo para esta empresa. Né? Então, tinha uma visão financeira, né, de que seria um grande negócio, né, nas estimativas que se fizeram ali, e tinha também um lado estratégico da gente poder também fornecer conteúdo. O que aconteceu é que deu água esse projeto. Né? Os sócios controladores, né, fizeram um lance muito acima da concorrência, porque eles pagaram o máximo que o business plan permitia, porque eles não queriam perder essa licença de São Paulo. Então foi um valor bastante alto. E eles resolveram fazer, como esse negócio é bom, vamos fazer dívida na empresa, porque, apesar que eles tinham muito dinheiro, tanto Bell Salto quanto Safra, que a empresa vai pagar esse financiamento no tempo e tal. Mas mesmo assim a gente tinha que pôr um aporte, e nós fizemos um bond em dólares para fazer a nossa parte. Né? Para ter, nós íamos ter 5% da empresa, 5, 6%, e nós tínhamos uma opção de comprar no tempo mais 9% da empresa, que em tese seria um grande negócio. Isso nos anos 90. Isso no final dos anos 90. E aí você teve a desvalorização cambial. Então a empresa aqui, a dívida dela, a receita era em reais, né, da BCP, que chamava. A dívida dela era em dólar, gigantesca, né? Ela teve um desbalanceamento e a mesma coisa aconteceu com nós. Né? Nós tínhamos no balanço um investimento que em tese era muito valioso e uma dívida em dólar. O que aconteceu? A dívida continuava e o negócio se deteriorou a ponto de ser vendido para o Slim, que montou a Claro, né? Que era o objetivo da Bell Salto do Safra, era montar uma Claro na América Latina inteira, porque eles estavam em vários países. Né? De qualquer forma, isso foi um impacto financeiro muito grande na empresa e nós precisamos fazer toda uma reestruturação da empresa. Né? Aí chamamos o pessoal de fora, né? O Alcides Tapes, o Otávio Castelo Branco, o Roberto do Travas, montamos um comitê para nos ajudar nessa reestruturação. E eles convidaram, inclusive, o Cláudio Galeazzi para fazer uma reestruturação interna enquanto se negociava com os bancos. Né? E o Galeazzi, quando chegou lá, olhou e falou, olha, é impossível eu fazer a reestruturação que tem que ser feita com tanta gente da família aqui dentro, porque tinha que fazer uma reestruturação profunda, além de negociar com os bancos. E aí a decisão nossa ali no conselho falou, a melhor coisa seria, então, a família inteira sai, né? E aí entra numa fase nova, vai para o conselho, né? Entra numa fase nova da empresa. Aí implantou-se, tivemos sucesso na renegociação com os bancos, tivemos sucesso com o trabalho da Galeazzi de reduzir o tamanho da empresa, e aí contratamos CEOs externos e fomos para o conselho. Então, como eu fui para o conselho e ainda me achava moço, eu fui para o mercado de trabalho. E através de Headhunter eu fui contratado, né, para ser CEO de um grupo na área de publicidade aqui, que pertencia ao Eduardo Fischer e alguns investidores. Fiquei uns 3 anos e pouco trabalhando com esse grupo aqui de agências aqui no Brasil e fora. Depois eu fui convidado a dirigir um grupo de açúcar e álcool, né, que eu fiquei lá 2 anos, só que eu acertei na mosca também. Eu fui para lá em meados de 2008. A empresa tinha se alavancado muito, porque tinha muitos projetos de novas usinas, e veio a crise financeira. Aí virou um trabalho de reestruturação. Aí tudo que eu tinha aprendido no Estadão, né, que eu acompanhei o projeto lá do Galeazzi, do Alcides Tapes, do Castelo Branco,
eu implantei na usina e consegui fazer uma reestruturação total na usina. E isso continuava no Conselho do Estadão, mas tendo minha vida profissional fora. Executivo. Aí terminei, sem entrar em recuperação judicial, estava pronta a recuperação, conseguimos fechar a negociação. E aí eu falei, não, agora chega de ser executivo. E por 2 anos eu fiquei trabalhando a coisa que eu mais gosto, que é trabalhar em conselhos e consultoria para empreendedores, né? Eu fiz vários projetos tive uns 4, 5 conselhos, pelo menos nessa época. Só que aí o CEO do Estadão, o Silvio Genesini, um cara muito legal, muito bom, terminava o contrato dele, ele não ia renovar. E quem era presidente do Conselho Estadão era o Plínio Musetti, que é do IPO. E o Plínio falou, Chico, o Silvio vai sair, não sei o que, você tem que voltar. Eu falei, não, tô bem aqui. Realmente aquela saída lá foi muito traumatizante para a família inteira, deu muitos conflitos e tal. Estou bem aqui, vamos procurar outro aí no mercado e tal. Não, tem que ser você, não sei o que, tal. Ele falou com a família inteira falou, não, ele tem que voltar. E aí que eu voltei. 2012. 2012 eu voltei com uma missão que era reestruturar a empresa, porque a gente já começou a sentir o impacto da transferência da publicidade do mundo impresso, né, para o mundo digital, né? Então já começou a afetar o negócio, então eu tinha que fazer uma reestruturação na empresa, fechar negócios e tal, e buscar uma capitalização. Então era um projeto de 3 anos, 4 anos no máximo ali. A primeira parte foi feita lá com bastante sucesso também, mas a segunda capitalização a gente não conseguiu implantar como a gente imaginava na época. E aí eu fui ficando e fiquei por 12 anos. Os 3, 4 viraram 12. Até que no início de 2024, nós pegamos aquele projeto que a gente tinha desenvolvido para capitalizar a empresa e conseguimos implementar. E aí, nessa hora, eu falei, agora eu vou para o conselho e deixo a função executiva do Estadão. Chama a atenção aqui, Sheina, assim, né? Ele fala, você pontuou bem isso, o Chico falou, eu não tinha opção, não é que eu não tinha opção. Eu nasci. Eu nasci, e naturalmente todos participaram da empresa, né? Então você fala dos seus primos, dos seus tios, né? O que, para muitos IPOers ou empreendedores, hoje o desafio é o filho querer participar da empresa, né? Atrair as gerações para trabalhar juntos. E ele fala com uma naturalidade que era a opção que não tinha, era uma escolha, não era uma escolha, era natural fazer isso, né? Isso mesmo. Então aqui tem uma gestão de governança gigantesca, né? Ele passou aqui ao largo 14 primos, sócios, tios, né? Imagino que você foi hábil, Chico, para administrar esses interesses todos, os conflitos, que é natural, né? Da governança, isso, né? Você tem que ter uma visão de como que você faz isso, quebrando menos possível os cristais que tem na mesa, que é importante você tentar manter. Mas você dificilmente consegue fazer essas transições quando elas não são planejadas, né? Por isso que eu critico um pouco eu ter sido colocado como CEO na época. Essa transição aí que a gente fez lá foi consequência de uma situação que você precisava ali para fazer uma reestruturação da empresa. Quando elas não são bem planejadas, elas tendem a ter mais riscos e mais consequências negativas, né? Então, quando às vezes converso com IPOers que estão discutindo governança, empresa familiar, quando eu posso falar assim, trabalha sempre 2 lances na frente, porque xadrez. Você vai conseguir provavelmente ter mais chance de sucesso com menos consequências. Eu fiz uma oitiva aqui do John Davis uma vez aqui no IPOcast, e ele chamou muita atenção que a vida toda dele, ele trabalhou em empresas familiares, né? E falando do profissionalismo, né? E aí a tese dele agora é voltar à origem, que ele fala, empresa familiar que é inovadora e que é resiliente e que atende porque é o espírito de dono, né? Então, me chama a atenção aqui essas tentativas de CEO, e você ser o CEO natural, estar lá no conselho novamente, porque é o espírito de cuidado da empresa, do produto, do cliente, né? Então, me lembrou um pouquinho isso. Mas eu queria fazer um bloco, Sheina, aqui com você. A gente falou muito da história aqui do Estadão e tem muita coisa para falar, familiar e tal, né?
Eu queria entrar um pouco na mídia, na imprensa, na tecnologia, né? E óbvio que depois aqui, eu com você aqui discutindo um pouquinho antes com o Chico, a gente tem que falar um pouco de cenário de influência econômica, política, social, que o Estadão tem e a mídia tem, né? Mas antes disso, ele já passou aqui um pouco da revolução da mídia impressa, digital. Vamos explorar isso um pouquinho com ele. Eu queria que você... Vamos lá. Acho que essa visão da indústria, né? Da indústria, pensando em 1900, Chico, você falar, a hoje que a gente tem uma outra indústria de conteúdo também, que são as mídias sociais, né? Os influencers e tal. Como é que você fez essa linha de transformação? Você vê essa linha de transformação? Você colocou aqui a comunicação, conteúdo, a imprensa, né? Mais um canal de distribuição, anunciantes. Como que foi essa revolução aí que você enfrenta, né? Enfrentou e enfrenta diariamente, né? Isso é extremamente complexo. Quer dizer, se você olhar no histórico, né, no mundo inteiro, empresas muito boas, benchmarks, não sei o que e tal, ficaram pelo caminho, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque o setor inteiro, né, não enxergou corretamente os impactos que essa revolução digital iria trazer para os negócios, né? Eu acho que a primeira visão, que era um pouco da convergência e tal, é que nós, né, empresas de mídia, né, seríamos um player importante nisso aí, né? E que então o que a gente fazia no mundo, ou impresso, ou numa televisão, né, quem tinha TV aberta, rádio, revista, né, que a gente simplesmente ia passar esse modelo, né, começar a gerar conteúdo na internet, né, quer dizer, antes do mundo digital a gente falava de internet, né, e que tudo ia continuar como era. Então nós passamos a divulgar o conteúdo gratuitamente na internet, o que criou um hábito das pessoas consumirem gratuitamente conteúdo, e achamos que isso ia atrair audiência, a publicidade vinha para cá. E aí se começou a ver que a publicidade não veio para cá, né? Você começou a aparecer primeiro verticais, né? Alguém que só falava de automóvel, venda de carros, outro que falava só de empregos, quem falava só de imóveis, né? Então você tem o e-carros, Web Motors, o 123, não sei o que e tal, o LinkedIn, né? Na área de empregos e tal. Isso eram receitas fundamentais para um jornal, por exemplo. Né? Varejo, né? Que você tinha N lojas de varejo que anunciavam na televisão, no rádio, não sei o que e tal, daqui a pouco vai tudo pro mundo digital. Então, a migração dos anunciantes para o digital não foi nas plataformas que tradicionalmente eles usavam no mundo não digital. Isso teve um impacto muito grande na receita, e aí que eu acho que muitas empresas se perderam no meio do caminho. Uma completa reinvenção, né? Você estava explicando para a gente, esse negócio sempre foi um B2B e um B2C, né? Então, por um lado tem a receita ali dos anunciantes, por outro lado a receita dos assinantes. E aí o que você está contando E dali a pouco você começa... As duas receitas são cortadas. Começa a cortar. E isso é na internet, aí começam os verticais, começam os portais, que eram agregadores de conteúdo. E aí, eu diria que a coisa piorou de uma vez, foi quando começou os buscadores, né? Um buscador especificamente, o Google, né? Criou um monopólio praticamente da busca, né? E o modelo de negócio do Google é publicidade, né? Ele tem um buscador maravilhoso, mas isso atrai a audiência e essa audiência ele vende publicidade nisso. Essa é a verba dos anunciantes indo para lá. E as redes sociais, né? Que é a Meta, né? Que começou com Facebook, depois Instagram, depois, né? Que as pessoas começaram a consumir muito mais conteúdo nessas plataformas e a publicidade, o modelo de negócio deles também é de publicidade, tá? Também migrou para lá. Então você vê que tanto o lado de consumo de conteúdo quanto o lado de publicidade migram para outros segmentos. E a gente tem que aí realmente, o setor inteiro no mundo tem que se reinventar de onde eu consigo manter ainda alguma relevância no mercado publicitário, digital, e aonde eu consigo ainda manter relevância na venda de conteúdo qualificado para o público. Até voltando lá no propósito, né? Do porquê nasceu. Porque os Estados Unidos, eles falam hoje em dia do deserto de jornalismo, né? Cidades médias e pequenas não tem mais jornalismo, né? Porque não tem mais jornais.
Então as pessoas não têm como se informar muito do que está acontecendo na cidade dela. Então, quais foram os movimentos no mundo, assim? Porque acho que cada um dessa indústria, né? Então, você fala muito, né? Isso aconteceu não só no Brasil, obviamente, no mundo. Que caminhos tomaram as diferentes empresas e qual caminho vocês decidiram tomar? As empresas na área de conteúdo, que é mais focada na área econômica de negócios, né? Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, né? Esses caras conseguiram valorizar o conteúdo deles e montar um modelo de assinatura importante, né? Porque as pessoas conseguem ver exatamente o benefício que consumir aquele conteúdo tem para ela como um executivo, uma empresa de negócio, uma pessoa de negócios e tal. Então, esses foram os primeiros que eu acho que se acertaram. Tem um modelo de sucesso na Alemanha e em alguns países nórdicos, onde eles conseguiram criar as plataformas digitais na área de empregos, de automóveis e imóveis e tal, que eles conseguiram, antes que terceiros criassem essas plataformas, eles conseguiram criar, né? O Axel Springer na Alemanha é um belo exemplo, é um super bem. E ele tem 2 jornais, né? Então, eles criaram um negócio aqui do lado, esse negócio é extremamente rentável e isso dá condições dos jornais continuarem, o grupo como um todo, a sobreviver. E um case muito interessante é o do New York Times, né? O New York Times estava praticamente quebrado, né? Ele precisou vender todos os negócios que ele tinha, ele precisou vender o prédio onde ele estava e alugar a área dele, né? Ele fez um sales leaseback, né? E precisou capitalizar a empresa, hein? Coincidentemente, o Carlos Slim, né, dono da Claro, foi lá e comprou acho que quase que 10 ou 15% das ações da empresa New York Times, né? E com esses recursos eles souberam investir muito bem, né, na transformação digital do New York Times, criando uma carteira de assinantes tremendamente relevante hoje. Eles estão próximos de 10 milhões de assinantes no mundo, né? É uma marca muito forte, eles têm um conteúdo jornalístico excelente, eles são em inglês, então você consegue se internacionalizar. Então eles tiveram bastante sucesso na parte de jornalismo e foram criando negócios que somaram a isso, na área de jogos, na área de esportes e tal, eles foram criando conteúdos novos. Então você tem alguns cases de sucesso, mas se olhar, eu não conto muitos, né? Porque não tem tantos. Se eu for contar o que aconteceu com o Philadelphia Inquirer, Miami Herald, o que aconteceu com o Chicago Tribune, Los Angeles Times, são histórias de horror aí para o setor. E mesmo no Brasil, né? Lembrando aqui uma das editoras, a Abril, né? Aqui, né? Que é uma herança de onde nós estamos aqui no Exame, né? Isso. Né? Era uma excelente empresa, era a segunda maior empresa de jornalismo, a Globo era a número 1, ela era a segunda. A Globo passou por um momento extremamente estressante, pelo que a gente sabe ali, para solucionar o problema financeiro. E a Abril, infelizmente, depois da morte do Roberto, não conseguiu se reinventar em tempo aí, não sei o que e tal, e acabou perdendo todo o seu histórico e todo o que ela tinha de quase 1 milhão de assinantes numa Veja, por exemplo, hoje deve ter 200 mil assinantes no máximo, né? Então, aqui é um caso relevante aqui no Brasil. E muitos jornais aqui pelo Brasil afora hoje não tem mais edição impressa, só do digital. Não sustentar financeiramente uma edição impressa. Então, é um dos segmentos que eu diria que foi mais afetado pela disrupção tecnológica que a gente viu aí. E no grupo, Chico, Sheina, aqui a gente está falando muito do Estado, do jornal, né? Você tem a rádio, que também acho que passa por uma transformação gigante, né? E tem a agência Estado também, que é o informativo, né? Como que esse funciona isso? Qual é a sua visão? E eu provocar aqui um pouquinho mais, né? A gente está no meio da transformação diária, né, do AI, de agentes de AI, né? Não precisa fazer mais programação, agora é agente, você pede, o agente já aparece, né? Todo dia sai entre as plataformas aí uma concorrência nova. Outro dia eu estava usando o Grok lá do Elon Musk e fiz lá um agente, né? Ele já pediu para fazer um agente, falou, o que você quer aqui? Eu já falei, faz os resumos das notícias para mim. E todo dia eu estou fazendo meu próprio blog no meu e-mail aqui, já com, né? Então, assim, qual é o futuro disso e para onde vai, né? E se você olhar o seu cliente consumidor, né?
estamos nós aqui, cabelos prateados, né? Geração prateada. Né? E você tem o jovem aí de 12, 15... faz um espectro desse consumidor seu, Chico, pra gente. Bom, se eu soubesse o futuro, eu estava rico. Isso aqui é um desafio. Então, o que você tem que fazer numa empresa que está trabalhando nisso é estar muito antenado, né? Tem muita pesquisa. Hoje, graças a Deus, tem muito dado, né? Nesse mundo digital, você trabalha com dados, né? Você tem que estar se reorganizando, reestruturando, né? Para que você atenda, né? Faça o job to be done com esse público que está aí. Tanto o público mais velho, o público de meia idade, quanto o jovem, né? Então, você tem que entender a cabeça dessas pessoas, qual a necessidade de informação que eles têm, qual a forma que eles gostam de se informar e saber como você se organiza, né, para você divulgar uma informação que essas pessoas valorizem o suficiente para virem sempre nas suas plataformas e até pagar para ter um conteúdo um pouco maior. Você tem umas gráficos que mostram, né, o valor da informação, né? Então a notícia está cada dia menos valorizada. Porque a notícia chega a você muito rápido por N fontes. Caiu o avião, né? Eu descobri primeiro que eu estava passando em cima onde caiu o avião, o Estadão pôs primeiro. 3 minutos depois, todo mundo deu isso. Então, tem muito pouco valor essa notícia, né? Você tem que dar, mas ela tem pouco valor. Quando você analisa essa notícia, né, você dá insights sobre o porquê caiu o avião, quais as consequências dessa queda do avião, quem eram as pessoas, da onde era esse avião e tal, você começa a colocar um conteúdo que tem um trabalho jornalístico importante em cima disso aqui. Então você começa a valorizar a informação. E quando, além da análise, você começa a colocar opinião, né, é onde você consegue capturar o maior valor por isso, desde que a sua opinião seja respeitada ou haja interesse de ouvir a sua opinião. Por isso você tem uns influencers hoje em dia, né? São pessoas que, um grupo de pessoas gosta de ouvir a opinião daquela pessoa. Então, no nosso caso, o que a gente está tentando é sempre falar, eu tenho que ter informação jornalística factual, né? Eu tenho que agregar análise em cima disso, aí você tem análise feita por nossa equipe, feita por analistas que a gente convida, e nós temos opinião que a gente dá sobre aqueles fatores na área econômica, política e social, né, que a gente agrega um valor a mais. Então, esse é o caminho que a gente vê de como a gente agrega valor ao conteúdo jornalístico, que vai atrair mais público, né, e que o público que quer um conteúdo mais aprofundado, que vê valor nisso, vai te pagar para ter uma assinatura. Então, esse é o caminho que a gente acredita que vai ser o core do negócio. A gente tem investido muito nessa área para transformar isso no core do Estadão. A gente não fala mais de impresso, né? Uma das grandes transformações que a gente fez interna, a gente investiu muito em tecnologia, processos na área de estratégia digitais e tal, mas o mais importante foi a gente mudou todo o processo de funcionamento de uma redação. A nossa redação trabalhava no fluxo de um jornal impresso, né? Que era, você chega mais ou menos no meio da manhã, você vê quais são as notícias, você dispara as suas equipes para fazer a cobertura do dia, no final do dia você pegava todo aquele conteúdo e falava, o jornal de amanhã vai ser assim, essa é a manchete, são os assuntos mais importantes, estão na primeira página, esse assunto não faz sentido e tal. E o digital trabalhava, vamos dizer, bebendo da água desse trabalho que era feito para o impresso. A gente inverteu totalmente esse processo. A redação começa cedo, só trabalhando para o digital. E tem um grupo de pessoas que bebe desse conteúdo para preparar um impresso, né? Então, hoje a redação do Estadão é uma redação 100% digital. Para quê? Para você estar nessa onda, né, de conteúdo que as pessoas querem receber através do celular a qualquer momento. Né? E aí você vai agregando esses conteúdos com tecnologia, com inteligência artificial, né? Você vai cada vez mais agregando valor para isso, para convencer as pessoas a assinarem o seu produto. E os canais de distribuição disso, você, por exemplo, WhatsApp, X, o X, o Instagram, TikTok, você usa todos esses canais de distribuições. E o que a gente tem
trabalhado bastante, acho que com bastante sucesso, é que as linguagens, né, a gente trabalha muito no TikTok, as linguagens têm que ser adequadas àquela plataforma porque ela tem um público específico que gosta daquela linguagem. Não dá para eu pegar um texto do Estadão impresso e colocar alguém lendo no TikTok que ninguém lê. E agora? Então nós temos equipes, né, cada vez mais áudio, podcasts e cada vez mais vídeo, né? A gente vai estar vendo cada vez mais vídeo nas plataformas do Estadão. E hoje a inteligência artificial acaba ajudando muito nesta transformação de um determinado conteúdo para determinadas plataformas. E o modelo de monetização desses canais seria ainda marketing? Porque o desafio é fazer assinatura, né, ou pagar. Às vezes, mencionou o New York Times, né? Você tem, para ler esse artigo, pague aqui $0,50, né? Né? Então, qual é a estratégia de monetização usada aí pelos essa mesmo. Você tem um funil, né? Que você tem que atrair o máximo possível de audiência, né? E aí você usa o próprio Google, né, na busca, mas você usa as plataformas, né? E hoje a gente já começa a aplicar a inteligência artificial para ver dentro dessa boca do funil quem são aquelas pessoas que têm mais propensão a assinar e quem são aquelas pessoas que têm menos propensão a assinar. Então, conforme a gente vai evoluindo nessa inteligência, a gente chama de paywall, esse negócio, para ler isso aqui, pague 5 centavos. Você expõe o paywall só para aquelas pessoas que têm mais propensão para assinar. E deixa aberto esse conteúdo para quem não tem propensão, porque esse cara não vai assinar. E aí ele consome esse conteúdo. No momento que ele está consumindo esse conteúdo, ele está sendo impactado pela publicidade. E vai provavelmente aos poucos se transformar uma pessoa com propensão a assinar. E essa pessoa que tem uma propensão a assinar pelas análises, né, de como essa pessoa navega no meio digital, você coloca o paywall logo para esse cara como oferta de entrada para trazer ele para a empresa e aí para ser um assinante. E aí você tem toda uma estratégia de fidelização dessa pessoa para que ela não saia rápido, não tenha um churn alto ali. Né? Então, apesar do modelo, da estrutura, principalmente da redação ter mudado muito, né? Essa questão do impresso consumindo digital ou digital consumindo impresso, a questão o modelo de negócio e receita continua sendo o assinante e o anunciante. Isso. Provavelmente o que no meu tempo, né, de impresso era 80% a publicidade e 20% o assinante ou na banca, né? Você provavelmente no tempo vai começar a ver essas coisas se reverterem, porque você não vai conseguir competir com Google, Meta e portais, né? Então, mas tem uma publicidade aqui importante ainda, que o anunciante quer ver a sua marca exposta num conteúdo de qualidade, porque esse conteúdo de qualidade acaba levando credibilidade para a marca do anunciante. Então, aqui tem um potencial, mas não é o que seria o mercado publicitário como um todo. E aqui no conteúdo, também, você não vai monetizar para a audiência como um todo, mas você vai monetizar para uma parte da audiência que valoriza aquele conteúdo de maior profundidade e qualidade. Né? Então, é um desafio. Interessante. China, o Chico comentou aqui um pouco dos influencers também, né? E aí ele construiu aqui como agregar valor, né? E o fundamento e o prestígio do jornalista, né? E a gente vive num momento de milhares de influencers, né? Falando com propriedade, né? E sem fundamento, falando com autoridade, mas talvez sem fundamento, ou carecedor, né? Óbvio, estou falando aqui da massa crítica, né? Gerando muita polarização, né? Sem entrar no mérito do tipo de polarização, né? Esses influencers, eles têm impactos, né? Então você vê pessoas com 18 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, né? Fazendo ali mudanças comportamentais, influências, né? E ao mesmo tempo que você colocou que as redes sociais, você tem um conteúdo de vídeo, né? Mais apropriado. O jornal, talvez uma estratégia é usar mais esses agentes influentes, influenciadores. E como você vê esses influenciadores que não são da indústria, né? Como é que você coloca isso, os efeitos na sociedade, né? A sua análise é perfeita. A gente tem uma estratégia específica para atrair influenciadores que a gente soma, né, com
com o Estadão, né? Então, uma pessoa que não tem nada a ver não faz sentido, né? Fica estranho tanto para esse influencer estar numa plataforma como o Estadão está divulgando um influenciador que não faz sentido. Mas você tem gente boa que a gente está buscando atrair e ter uma parceria com essas pessoas para gerar conteúdo. E redes sociais é uma realidade, né? Que as pessoas têm as suas redes, as suas formas de se informar e de informar, né? As pessoas hoje são também pessoas que informam, né? E o que a gente vê é que as pessoas começam a se fechar um pouco em suas redes e se distanciar das marcas de jornalismo, né? Nós temos pesquisas que mostram isso. Às vezes eles estão discutindo um tema que saiu no Estadão, né? Mas eles nem sabem que a origem dessa informação vem do Estadão. Então a gente está tentando também ter uma estratégia de participar mais nas redes, né? De ver como a gente gera conteúdo que é discutido nas redes, para que a nossa marca, inclusive, faça parte dessas discussões aí. Eu achei interessante o ponto que você colocou, Chico, de antes o jornal era quem trazia a notícia, né? Vou te contar, caiu o avião, que aconteceu tal coisa tal. A notícia já não é mais onde está o valor agregado. O valor agregado está nas análises e na opinião. E talvez quando a gente fala dos influencers, tem muito ali da notícia e talvez um pouco da opinião. E esse pedaço aqui de análise, que eu acho que aí sim requer técnicas e conhecimento é o valor agregado que a gente fala de conteúdo de qualidade e o compromisso, né, que vocês têm e todas as empresas jornalísticas sérias têm. Então, eu acho que como fazer esse casamento, e é interessante pensar nisso, né? Pensa que o que a gente pode fornecer para vocês, assim como o impresso hoje se alimenta do digital, como que o influencer que quer ter uma análise qualificada pode se alimentar, porque ela vai acontecer ali dentro e não necessariamente ele consegue fazer sozinho, né? Ele consegue dar notícia, consegue dar opinião, mas talvez a análise é um potencial valor. De parceria grande. Que legal, que interessante, né? Então, falando um pouco... Bom, quer perguntar? Fica à vontade. Não, falando um pouco de influencers e de impacto na sociedade, acho que não tem como não falar do Estadão e pensar na nossa história política e econômica do país, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, acho que da sua visão, né? Acho que ao invés de a gente provocar aqui, desde que você vive o Estadão ou as histórias, né? Casos, fatos relevantes aí da história republicana do país, econômica. Eu tenho um pensamento que, assim, Rede Globo, a nossa mídia, né? A gente cresceu ouvindo a influência da Rede Globo, as novelas, o jornal, o rádio, né? A Folha, o Estado, hoje o Valor e tal. Meus filhos nasceram na tela digital e nem sabem o que são esses canais, né? TV aberta não tem em casa há 20 anos, né? Então, assim, é uma outra geração. Nem loja física eles vão mais, eles compram e-commerce. É uma revolução total, né? Então, mas não deixa de ter a influência, né? Eu vejo, estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né? Antes da gente gravar, que o jornal é a janela que você viu o mundo, né? Então, hoje a tela é o que você vê o mundo, é como você percebe o mundo, né? E o Estado tem um papel fundamental, né? Você falou que uma frase que você comentou antes, que é um grupo que nasceu com um propósito e depois fez a empresa, né? Isso é muito genuíno, forte, né? E forte para qualquer negócio que a gente vai fazer, e para a juventude, para os IPOs, né? Você tem um propósito e você faz a empresa, né? E aí a empresa sucede, né? Como você falou, temos 150 anos longevo. Eu queria que você fizesse aqui uma retrospectiva para nós. Acho muito legal, né? Contar como criança, como jovem, como adulto. E momentos históricos aí da nossa política, o que você puder contar e os insights atrás, né? Dos momentos aí. Certamente seu telefone deve ter tocado várias vezes, ou lá na redação, olha, não publica isso, tira isso do ar, né? E do alto escalão de governos, e os governos passam e o Estadão está aí, né? Então, essa parte de negócio, né, que é a parte que eu me envolvi mais, né, pelo minha formação e pelo meu gosto, mas a história jornalística, o papel do Estadão na sociedade é muito mais interessante do que a parte de negócio. A parte de negócio, ele é o desafio para você manter o Estadão vivo.
independente para poder defender o que ele imagina, né? E aí você tem vários casos na história do Estadão, desde a própria fundação dele, né, que vão mostrando que os acionistas, né, a família, sempre privilegiou, né, a defesa do propósito sobre a defesa da empresa, né? Então, casos famosos, né, na época da ditadura Vargas, né, como o jornal defende democracia, era contra uma ditadura, né? Ditadura Vargas, o jornal foi claramente contrário, foi um grande opositor e sofria censura, invasões. Meu avô e o irmão foram presos várias vezes, né? Foram várias vezes presos. Eu lembro da minha avó contar que batiam na porta para levar meu avô preso, não sei o que e tal. E acabaram sendo exilados, né, os dois, para fora do Brasil. E o Getúlio tomou o jornal da família durante 5 anos. Então, durante 5 anos, o jornal continuou existindo. Então, quando a gente fala 150 anos, a gente fala 145 anos de independência. Né? A gente subtrai 5 anos quando a gente fala de independência. E aí, quando eles retornaram do exílio, eles retomaram o jornal e aí continuaram com o jornal. Ou seja, eles sacrificaram a vida pessoal dele e da família, né? Os filhos, as esposas, não sei o que e tal, em troca de manter o posicionamento político deles contra uma ditadura. Né? A mesma coisa aconteceu por volta de 64 também, né? O Jânio, lembrando, né? O Jânio Quadros tinha sido eleito, ele renuncia achando que... Porque naquela época você votava no presidente e votava no vice-presidente. Né? Não era uma chapa única. Então, o Jânio foi eleito e o vice-presidente, que era o Jango Goulart, que era um cara de esquerda, trabalhista, né? Foi eleito como vice. Então, o Jânio achou que, assim, não, se eu renunciar, eu volto com poderes muito maiores, porque não vão querer que o Jango assuma. E aí, na época ali, prevaleceu a Constituição, né? Ele renunciou, foi embora e o Jango assumiu. E o Jango começou, apoiado principalmente pelo Brizola, no Rio Grande do Sul, começou a organizar uma revolução trabalhista aqui, nos discursos dele. Não é assim fofoca, era ostensivo e tal. O que é contra totalmente os propósitos do Estadão, os princípios dele, de democracia, de livre iniciativa, de liberdade das pessoas empreenderem e tal. E aí o jornal se posicionou contra isso, e quando uma parte da sociedade, né, que incluía os militares, resolveu falar, nós temos que tirar esse cara daí. E aí o jornal apoiou a tirada do Jango, com o compromisso que havia nas conversas ali, de que tirava e dali 2 anos você convocava eleições de novo e o país voltava à normalidade. Então, o jornal nunca escondeu seu posicionamento. Vocês apoiaram? Apoiamos por causa desses motivos aí. No momento que o jornal entendeu que os militares resolveram ficar e não fazer uma eleição, o Estadão fez um famoso editorial que chamava Instituições em Frangalhos. Os militares souberam que ia sair esse editorial, cercaram o jornal ficava no centro, ali em São Paulo, na cidade. Cercaram o jornal com tanques, né, para impedir que o jornal saísse. Né. Por coincidência, tinha uma obra lá, então estava aberto, era uma esquina, o prédio, estava aberto o outro lado e o pessoal conseguiu soltar um monte de Estadão e Jornal da Tarde, gente, o Jornal da Tarde na época, pela outra porta, e eles fecharam uma porta e a gente saiu pela outra. Uau. Mas a partir daí começou a censura pesada no Brasil, isso foi em 69. 68 foi quando saiu o AI-5. E aí o que aconteceu? Quase a totalidade dos veículos jornalísticos aceitaram a censura, ou seja, alguém ligava para lá e falava assim, não publica esta matéria. E o Estadão se posicionou e falou assim, eu publico tudo o que eu achar, que eu tenho que publicar. Então eles mandaram um censor, que ficava toda a noite lá. Né? A gente imprimia um exemplar do Estadão e do Jornal da Tarde, e o censor, com um lápis vermelho, nós temos foto dele agindo, tem as matérias. Uau. Quais eram as matérias que não poderiam sair. Ele era o seu editor final, editor-chefe. E aí o que a gente fazia? A gente trocava as matérias no Estadão por versos de Lusíadas, e trocava as matérias do Jornal da Tarde por receitas culinárias. Então você imagina, você está lendo um jornal e aí tem um verso dos Lusíadas. Você está lendo o Jornal da Tarde e tem no meio uma receita de um bolo. Né? Então ficava claro para os leitores que aquilo tinha sido censurado. Ou seja, o Estadão não aceitava a censura
por força você tinha que cumprir a obrigação. Mesmo assim, a gente não aceitava essa censura. O Estadão, inclusive, parou de publicar editoriais, porque falou assim, eu não posso ter uma área de opinião se eu não posso opinar o que eu quero opinar. De forma independente, né? Isso foi até 2075, 76, né? Já era o regime era o governo do Geisel, que no dia do centenário do Estadão, né, 50 anos atrás, o Geisel tirou a censura de toda a imprensa e fez exatamente no dia do centenário do Estadão, quase que como uma homenagem ao Estadão por ter lutado contra a censura que eles impuseram de uma forma como a gente fez tão eu ali. Né? E isso aí, o Estadão teve 2 bombas grandes no prédio do centro, uma bomba no prédio da Marginal, aí eu já estava trabalhando lá, e você não sabe se essa bomba era de esquerda ou de direita, um punha a culpa no outro e tal, mas no centro ali foram bombas bem grandes, aqui na Marginal foi um carro-bomba que explodiu ali. E então você tinha uma pressão grande que você falou, para mim não, mas ligavam lá para... Nessa época era moleque, mas acompanhava, né? Porque você tinha medo ali, porque o cara ia na sua casa à noite, não sei o que e tal, dava um receio ali. Então foram fatos importantes. Isso aí faz parte tudo do DNA do Estadão. Como os acionistas, a família, falavam, eu não mudo o meu propósito. Eu vou defender isso aí. Isso vem vindo, só que hoje em dia existem instituições que estão, na minha opinião, precisando de um polimento aí. Vou fazer uma provocação aqui, direto, você fica à vontade de responder ou não, mas esse editorial que foi censurado, ele publica-se hoje, não? Para a situação atual, não? O título eu diria que não está igual, mas... Está muito próximo, mas, né? Eu diria que precisaria pelo menos um polimento nas instituições brasileiras para o país poder evoluir. Eu acho que nós estamos numa armadilha ali que o poder foi pulverizado de uma forma que você não tem mais liderança no país, né? E Chico, colocando a influência do jornal e da rádio também, mas a rádio, ela talvez menos, mas mais o jornal, como é que você vê que você impactou o Estadão, impactou a sociedade nossa, né? Eu vejo muito claro, talvez quando eu falo da televisão, através de novelas, programas, né? Impactando positivo ou negativamente, ou mandando uma cultura ou não. Como é que você vê o papel histórico do Estado? Talvez, você falou da ditadura, né? Vindo também na democracia, deve ter participado muito forte, né, Sheina? Em 80, no movimento de 80, 90 essa transição, 2000 uma nova política, né? Que o que era combatido ali, talvez, no movimento sindical nos anos 70, toma o poder e que está aí, né? Nos momentos atuais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da visão de influência. Se é que você acha que o jornal tem esse poder de influenciar a sociedade, ou é relativo também e está numa forma de transição hoje? O Estadão, pelo que eu acompanhei aí, ele sempre tenta dar um crédito quando alguém assume a presidência da República. Mas, né, sempre um crédito dizendo, olha, nós pensamos assim, né, com relação à democracia, o papel do governo, o tamanho do governo, as liberdades, a liberdade de empreender, a liberdade de expressão, a liberdade dos indivíduos e tal. E o que acontece é que, no começo, a gente fala assim, vamos ver o que você vai fazer. Né? E aí, quando as pessoas vão seguindo numa linha, né, coerente com o que a gente pensa, a gente está sempre elogiando. E quando a gente vê que ela não adere aos nossos pensamentos, a gente começa a criticar. E você percebe que isso funciona, né, que essa crítica, ela, de alguma forma, ela repercute quando você vê os comentários que chegam para nós das audiências, né, dos nossos leitores, né, e hoje no digital nossa audiência é muito maior do que era no impresso, né? Hoje a gente tem 30 milhões de visitantes únicos por mês. Né? É muita gente. Né? Quando você tinha no mundo impresso era até geograficamente muito restrito. E quando a gente vê o volume de reclamações,
que a gente recebe das autoridades. O pessoal fala muito, vocês só falam mal, só falta negativo. Não, é um pouco o papel do jornalismo, né? Claro que você tem que elogiar quando as coisas são bem feitas, é para servir de exemplo. Mas a função do jornal é ser uma crítica, análise. É ser um farol ali para a sociedade. Olha, isso aqui está acontecendo, isso não é bom para você, na nossa opinião. Né? E aí você tem as pessoas que estão no poder reclamando disso bastante, porque estão sentindo que o efeito disso na sociedade, nas nossas audiências, acaba pressionando eles a mudar um pouco de atitude. Você vê também quando outros veículos repercutem o que você faz. Você faz uma matéria especial, uma reportagem especial, e dali a pouco você vê outros veículos pegarem aquele assunto e também começarem a explorar aquele assunto. Então você não tem um medidor, né? Mas você tem sinais claros de que você está fazendo alguma coisa que está, de alguma forma, contribuindo para ter um país melhor. Queria umas historinhas de bastidores aí mais contundentes aí. A gente mais picantes. Tudo bem, não precisa falar dos últimos 2 anos, fala dos 10. Alguns telefonemas, olha, não precisa dar nome, mas olha, ligou aqui, eu paguei isso, tirei. Mas a gente comentou até com Ainda Estou Aqui, né, que foi um filme recente que a gente ganhou Oscar, e acho que histórias dessa, o quanto aquilo é real e aquilo foi vivido. Mas você tem que saber, toca o telefone, às vezes um grande anunciante. Né? Mas essa matéria, não sei o que tal. Você fala, tá, o pessoal te ouviu? Né? A gente não publica uma matéria sem ouvir a opinião de quem está na matéria. Me diz o negócio, Chico, descobri tal coisa, que não sei o que está errado. Bom, então, aquilo é uma fonte que vai me dar informação e você vai checar essa fonte, você vai checar essa informação e tal. Então a primeira coisa que o cara, quando te reclama de uma matéria que ele não gostou, é se ele foi ouvido. Se não foi ouvido, foi um erro jornalístico nosso. Normalmente ele foi, a assessoria de imprensa dele foi, tudo foi validado, pessoal de RI, não sei o que e tal, ou resolveu não mencionar. Aí você não tem muito o que fazer. Olha, nós achamos que esse assunto é importante para a sociedade, nós publicamos ele, tentamos ouvir a sua parte. Mas se você quiser, a gente manda para você, um jornalista aí, fazer uma entrevista, você contrapõe o que está na matéria e a gente publica. E normalmente o cara fala, não precisa, não sei o que e tal. Mas o cara vem, e no meio ele fala assim, não, mas você sabe que eu sou um grande anunciante, não sei o que, e você finge que você não escuta. Claro. Muitas histórias, né? Acho que a gente falou aqui de história, da empresa, do negócio, da família. Pensando aqui você falou que gosta muito de contribuir fazendo conselhos e mentoria para empreendedores, né? Quais foram as lições, dado que você pegou o bastão e passou o bastão 2 vezes, talvez um pouco de conselhos e o que você diria que você fez melhor, provavelmente, da segunda vez, e como empresas familiares, para o ponto do Ventura até, deveriam preparar novas gerações para se sentirem atraídas ou não, como incluí-las no negócio de uma forma atrativa e não impositiva, como talvez foi no seu caso. É o que eu sempre tentei fazer, né? Tanto do lado pessoal, familiar, quanto do lado profissional, é ter alguns objetivos de longo prazo. Porque é inevitável que coisas vão acontecer não planejadas. Né? E se você não tem objetivos na sua cabeça, pelo menos, claros de longo prazo, você acaba se envolvendo tanto no curto prazo que você se perde para onde você está indo. Tanto do lado pessoal, quanto do lado profissional na empresa. Então, uma das coisas que eu tento fazer sempre é atualizar quais são os meus objetivos pessoais e quando eu estou numa função numa empresa, que eu quero chegar com essa empresa. Então, isso para mim é importante para você, de vez em quando, sair do tumulto, né, do maremoto, e pro helicóptero. E olhar pouco a distante, aí volta. Né? O segundo ponto é resiliência. Né? As coisas são ruins, às vezes aparecem coisas difíceis, complexas, mas você e sua equipe, um conselho bom, seu time bom, vocês conseguem achar soluções para isso, na maioria das vezes. Né? Então, você precisa ser resiliente, você não pode cair no primeiro rasteira que aparece. Né? Você precisa dar uma pulada nessa perna aí
Cai, levanta e segue diante. Não tenta levar para o pessoal, né, que é um negócio de mercado, estão contra mim, minha concorrência que está fazendo. Tenta analisar isso para saber como que você passa por esse maremoto, porque você tem um objetivo claro ali para frente para chegar. Né? E na família, numa empresa familiar é a mesma coisa, né? Quer dizer, onde a gente quer chegar, né? Onde a gente quer estar. E aí você tem que gerir as turbulências que acontecem no dia a dia, que é normal, tá, gente? A gente não pode ficar achando que tudo vão ser rosas, que não são. Mas eu penso como a família acaba sendo de alguma forma impactada. O anunciante que vem questionar, depois aquilo é publicado e a família inteira está ali fazendo parte do corpo acionista, não necessariamente do negócio, e esse é sempre um desafio de comunicação também, né? Isso. Mas a vantagem, acho que do Estadão, né, e da família Mesquita, né, é que por mais que hajam visões às vezes diferentes sobre caminhos de negócio, até visões políticas e tal, há uma convergência muito grande do papel do Estadão em ser o que ele é jornalisticamente falando. Né? Então a família sempre apoia muito o Estadão na hora que ele precisa se posicionar com relação aos fatos que podem gerar efeitos negativos na empresa. Então, acho que isso vem do DNA, vem da educação, vem da convivência com as pessoas que contavam essas histórias para a gente, que viveram aquilo que a gente conheceu. Né? Então, você, na hora de tomar uma decisão, fica mais fácil do que se fosse só uma decisão empresarial. Lugar de independência e liberdade. Que nós estamos defendendo alguns princípios, mesmo que às vezes você não, individualmente, você não tenha unanimidade em cima dessa posição. Desafiador. Sheila, a gente pode falar muito tempo aqui, mas a gente está chegando no nosso tempo do podcast aqui. 150 anos. 150 anos aqui. Tem, uma hora é um desafio, né? O que a gente já deixa convidado aqui, o Chico, para Chico 1, 2, 3, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do IPO também, né, Chico? Você falar para os nossos amigos aqui, colegas, o que representou o IPO na sua vida, família, né? Você que é também longevo no IPO aí, né? O IPO, os nossos membros super honorários, né? Super. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Para mim, é uma obrigação, né? O que o IPO influenciou positivamente a minha vida profissional e pessoal, chamou eu... Mais uma hora de conversa. Sou obrigado a retribuir um pouquinho do que tudo aquilo que eu recebi do IPO. Mas a primeira vez que eu virei CEO, que eu falei que foi um negócio mais tumultuado, não organizado, né? Um dos membros do Conselho Consultivo era do IPO, né? O Alan Belda. Né? O IPO na época devia ter uns 70, 80 membros no Brasil inteiro, que era um capítulo só. Né? Eu era um molequinho, tinha 32, 33 anos de idade. E o Alan falou, esse cara aqui precisa ir para um IPO, não sei o que e tal. E aí ele, eu no começo fiquei meio assim, achei meio... Conversa meio cheia de frufru, porque não sei o quê, a esposa tem um papel importante. Eu lembro que eu fui num jantar, que era um jantar de avaliação, né? Na casa da Dado Campilo, aí, que era um super amigo meu depois. E aí, quando saímos de lá, minha primeira esposa no carro, falou assim, você quer entrar aqui? Entra, legal, não sei o que e tal, mas não mistura as conversas que você tem no boteco lá com a sua turma, com esses caras, nem com esses caras no boteco lá, que os caras, os dois grupos vão achar que você não está batendo bem na cabeça, né? Mas foi muito bom, eu participei de tudo no IPO, desde criar um evento até ser presidente, ser diretor de novos sócios. O primeiro emprego da minha filha foi no IPO, ela foi contratada para trabalhar no IPO, na época trabalhava na área de eventos, hoje está na Microsoft. E então a influência do IPO na minha vida, meu fórum, que ele não existe mais formalmente há muito tempo, mas meu fórum foi um dos 2 primeiros a serem criados. Né? Olha. E aí foi saindo gente e entrando gente nova. Eu considero que eu tive uns 3 fóruns, pelo menos, se eu pegar a diversidade de pessoas que tiveram. E eu sou ligado a essas pessoas até hoje. Né? A gente almoça uma vez por mês com um grupo, a gente janta com outro, a gente sai para pescar com outro. São amigos de vida. Eu brinco que a gente faz novos amigos de infância depois dos 30, 40 anos. Então foi muito grande, eu acho muito bom o IPO para todos nós. E aproveitem,
tem que participar de todas as oportunidades que o IPO dá, mesmo que você ache que a coisa, não sei o que e tal, experimenta porque é bom. Chico, queria te agradecer muito por essa hora que foi maravilhosa, não vi passar. E antes de terminar nosso papo, a gente oferece para os nossos convidados um livro, e nesse caso é, para mim, muito especial. O Adam Grant foi meu professor quando eu fiz meu mestrado em Wharton, e esse Pense de Novo, eu acho que é um livro que pode ser bastante relevante, espero que você goste. De novo, muito obrigada. Com 70 anos, pensar de novo é um bom... Vou ter tempo. Mirando no 100, né, Chico? Mirando no 100, né? Tem mais 30 aí, ó, mais 50%. Quero chegar. Mas olha, uma honra estar aqui com você, Sheina, nosso primeiro podcast juntos, né, minha querida? E ouvi-lo, você, Chico, que é um ícone, né? O Estadão faz parte da nossa vida, da vida brasileira, do brasileiro, né? E é um dos baluartes aí da imprensa do Brasil e do mundo, né? Então, parabéns pela sua carreira, pelo seu esforço e energia. No Estadão eu cumpri o papel que me dava. Foi muito bom. No Estadão, obrigado por ter participado, né? aí. Muito obrigada. Obrigado. De novo. Eu acho que queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o último minuto dessa conversa. Lembrando que lá no YouTube você encontra todos os nossos episódios. Se preferir uma experiência com áudio, os episódios também estão no Spotify. E até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.